trabalho de estudo e pesquisa teórica se encontra na temática de práticas e reflexões em educação ambiental. Se intitula Crise do Imaginário e os Desafios para Reencantar a Humanidade. Eu sou José Matarese, doutorando em Patrimônio Cultural e Sociedade e coordenador do Laboratório de Educação Ambiental da Univale. Me considero artista educador ambiental. O trabalho é feito em parceria e sob orientação das professoras Nádia de Carvalho Lama e Mariluz Neiscarelli, ambas do Programa de Doutorado em Patrimônio Cultural e Sociedade da Univille. No segundo simpósio, a pergunta que norteia as reflexões pode ser colocada da seguinte maneira, a partir do que nos propomos a dialogar. Qual a contribuição da imaginação e do imaginário coletivo para o enfrentamento dessa crise? Como a imaginação e o imaginário potencializam a revolução cultural necessária à transição para sociedades sustentáveis? Entende-se que estamos imersos num mar de crises. Não é uma crise isolada, não é uma crise de apenas uma ordem. Ela é de ordem cultural e civilizatória e afeta tanto as ciências como as artes. Envolve a crise econômica, crise social, crise do saber e do conhecimento, crise dos sentidos de percepção, crise da educação, crise da identidade, crise da objetividade, segundo Bruno Latour. Todas elas poderiam ser resumidas dentro de uma crise da objetividade, que alimentam as sustentabilidades dos atuais modelos de desenvolvimento e apontam para um conjunto de emergências, no sentido de urgência e de emergente, de um novo saber e de uma nova racionalidade ambiental, que passa pelo paradigma da inter e transdisciplinaridade, pelo pensamento complexo e diálogo de saberes, bem como pelo caminho do diálogo, como bases para essa revolução cultural necessária à construção das sociedades sustentáveis. Os slides aqui vão ter um conjunto de textos e informações no qual vocês podem fazer uma pausa e buscar novas referências ou abrir janelas. Em alguns momentos será dada algumas dicas de que essa pausa na gravação pode ser muito útil para que você possa compreender melhor algumas das abordagens que estamos nos propondo a dialogar aqui. A começar por um período histórico um tanto recente, mas marcante, de quem sonha com um mundo melhor ou com outro mundo possível. É impossível não remeter, ao falar de imaginário e utopia, a maio de 1968, no qual um dos lemas é a imaginação ao poder. E o desencanto cada vez mais crescente com as promessas não cumpridas desse ideário acabou gerando um caos social e político quase que o desfacelamento, né, das utopias. As utopias parecem que se dissolveram e deram espaço a retrocessos políticos, conservadores e extremistas que parecem ser negar ou ignorar ou negligenciar os fatos e evidências associadas às mudanças globais e à emergência e urgência de um novo mundo e uma nova forma de se viver e conviver nesse planeta. Para quem quiser aprofundar um pouco a ideia ou ter referências históricas e imagéticas desse período, recomendo o filme Utopia e Barbárie, de Sylvia Tendler, disponível nesse link, e que pode remeter também a entender como os movimentos sociais se reeditam, se reencantam ou se renovam, embora a problemática e a temática seja a mesma, tenha a mesma origem e raiz, que são a sustentabilidade ambiental e da vida, dos sistemas vivos, né? Agora muito iconicamente representada pelas mudanças climáticas, né? Tendo uma nova cara, vamos dizer assim, para além de maio de 68 ou dos movimentos do Dia da Terra na década de 60, 70, passando pela Rio 92, pela Rio mais 20, até os dias atuais. E também esbarra, né, nesses movimentos de retrocesso que ameaçam a democracia, não só o meio ambiente, a vida, mas também a democracia, e constroem um imaginário um tanto preocupante. Então, toda vez que a democracia está ameaçada, a vida também está ameaçada, e é preciso ir à luta, é preciso ir reivindicar o seu direito de um futuro e
exigir um outro tipo de democracia, uma democracia mais radical, no sentido da participação e da diversidade, se quisermos realmente ter um futuro comum, né? Aliás, esse é o lema do documento preparatório para Rio 92. Essa é uma obra de Banksy, também chamando a atenção para essa perspectiva da dimensão coletiva do futuro, ou da negação desse futuro. Essa mesma obra, 10 anos depois, quase que evidenciando um futuro roubado, né? E também dialogando com a ideia de fim de mundo, protagonizado por Lutzenberg, há muitas décadas atrás, no início do movimento ambiental brasileiro, a partir do Manifesto Ecológico Brasileiro, e que também trazia a ideia de um manual de ecologia, cujo lema era do jardim ao poder. Acho oportuno, na perspectiva de construir um imaginário de enfrentamento da crise atual, a gente revisitar, fazer uma arqueologia um pouco desse ideário ecológico e desse ideário ambiental, que acaba sendo um imaginário para ser reencantado, né? Pois são jardineiros que tendem a ser mais zelosos e hábeis, né? São profissionais consultores de utopia. Diante de expressões como a morte da utopia, o fim da utopia, e que se acaba tornando um senso comum, né? É necessário, mais do que nunca, resgatar a ideia de sermos jardineiros de um outro mundo possível, né? Porque senão daremos lugar cada vez mais aos caçadores e destruidores da vida, se não quisermos ver nossos sonhos cancelados. Então, essa crise do imaginário gera também um imaginário da crise, e que tanto dominados como dominantes partilham de mesmas representações, conforme indica Ferraro Júnior, professor Sorrentino também, né? Além da crise da imaginação, eu acrescentaria a importância da crise da memória e de memória, né? Que o campo do patrimônio e dos estudos culturais tem se debruçado, e refletir um pouco sobre como o inconsciente da memória se mostra como linguagem e ação de transformação ou conservação de um modo de vida, né? Isso está associado também a uma crise muito mais atual e recente, nova no seu enfrentamento, que é a crise da informação. Para além da crise do conhecimento, nós vencemos hoje uma guerra de informação. Então, o imaginário como o campo mais profundo da criação política fica visível que é necessário a gente lidar com ele, enfrentar a monocultura da racionalidade, né, que alimenta essa hegemonia e neutralidade da tecnociência como condicionante desse imaginário de nossa época, né? E como enfrenta isso, segundo Ferraro e Sorrentino? Através da valorização das dimensões e dos sentidos do fazer coletivo enquanto transformação social. Na mesma ótica, Pierre Dancerroux alerta para a crise da imaginação como um ingrediente elementar, essencial da crise socioecológica, né? E Castoriadis, a partir do trabalho de Ferraro e Sorrentino, né, trazem algumas perguntas importantes para serem enfrentadas por esse momento. Quem somos nós como coletividades? Como se dá as relações de alteridade? Como e em que vamos nos unir para agirmos juntos nessa transformação, né? E superar essa crise de imaginação e de sentido que, na realidade, para Maffezoli é um erro epistemológico próprio da modernidade, né? E que não cabe mais sustentá-la no momento em que a gente passa a ter passa a ter uma relação mais de parceria com a natureza, de unidade com a natureza. Lembrando que a ecologização do mundo deve corresponder a uma ecologização do espírito, né? Então, o imaginário social elaborado e consolidado para Baxo por uma coletividade é uma das respostas que esta dá aos seus conflitos, né? Divisões e violências reais ou potenciais. O imaginário social é, deste modo, uma das forças reguladoras da vida coletiva. E por isso é preciso reencantar a humanidade por meio de campos híbridos e imbricamentos envolvendo participação sensível e ativa dos sujeitos enquanto coletividade em processos de ecoformação que criem as utopias concretizáveis, né? Que busquem responder às inquietações e angústias diante do novo, do imprevisto, do desconhecido, do inseguro, e propiciem esse encantamento, que despertem a imaginação e nos libertem o futuro.
Futuro esse muito simbolizado através dessa imagem icônica que temos aqui do Laboratório de Educação Ambiental desse planeta Terra, que já circulou em muitos dos movimentos do Fórum Social Mundial, passando pelo Fórum Brasileiro de Educação Ambiental, as Conferências Nacionais de Infantos e Juvenis pelo Meio Ambiente. Porque imaginar é gesto político e, portanto, é transformador, né? E aí um movimento atual que precisa ser pontuado é o Liberte Futuro, movimento protagonizado pelas ideias de Helene Brum e uma série de outros coletivos, no qual a imaginação inventa vida nova, mente nova e novos tipos de visão. Então, 5 propostas para adiar o fim do mundo a partir desse movimento que vocês podem acessar e interagir. Façam uma pausa e vão mergulhar um pouco nesses movimentos e nesses esforços de diálogo a partir das tecnologias, das informações, no enfrentamento da crise que vivemos. Esse mapa também é uma forma de homenagear e reconhecer o trabalho da Oca e do Luiz Antônio Ferraro Júnior, no sentido de já antecipar o quanto o imaginário é fundamental para as transformações democráticas e o quanto o imaginário no campo ambiental e socioambiental e da educação ambiental é determinante, né? Esse é um mapa imaginário, né, dos desafios e dilemas epistemológicos, conceituais, teóricos, metodológicos do campo da educação ambiental. Para ser um bom educador ambiental, teria que conhecer muito bem esse mapa, viver esse território, esses territórios todos apresentados nesse mapa, né? Para esse reposicionamento da educação ambiental e da educação patrimonial, precisa haver, sim, uma reflexão sobre suas bases epistemológicas, filosóficas e metodológicas que a sustentam, como o mapa anteriormente mostrado pelo Ferraro, né? Então, a educação ambiental e a educação patrimonial são chamadas a se reposicionarem e considerarem, né, essa nova perspectiva civilizatória na emergência de paradigmas, como as epistemologias ecológicas defendidas por Isabel Carvalho e Steil, e a educação ambiental poética e surrealista provocada por Michele Sato a partir da cartografia do imaginário são elementos que nos ajudam a trilhar esse caminho, a avançar nesse desafio. Ou seja, ultrapassa a mera integração entre sociedade e natureza e pressupõe uma abertura para o diálogo de saberes e a hibridização entre ciências e artes, tecnologias e saberes, conhecimento sensível e inteligível, né? E é nesse foco que surge essa pesquisa e busca também contribuir com a consolidação da arte e educação ambiental como um novo construto transdisciplinar nos campos da educação ambiental e da educação patrimonial, né? Então, destaca-se também a mesa redonda que ocorreu sobre esse tema no 9º Fórum Brasileiro de Educação Ambiental em 2017. E uma das formas que nós temos aqui no Laboratório de Educação Ambiental de contribuir com isso é a partir da abordagem metodológica de formação em arte e educação ambiental, Trilha da Vida, redescobrindo a natureza com os sentidos, mais conhecida como Trilha da Vida. Ela é composta por 3 instalações de arte e ciência: Trilha da Vida, Caminhos de Encontros e Descobertas, Vida Secreta dos Objetos e a própria Trilha da Vida, né? O Caminho de Descobertas ocorre em praças, parques e áreas públicas, né, jardins. A Vida Secreta dos Objetos pode ocorrer dentro de uma sala de aula em ambiente fechado, portanto independe de condições climáticas para ser realizada e aumenta a sua capacidade de inclusão e democratização de acesso à metodologia. E a Trilha da Vida é feita em ambiente de ecossistema mais preservado, com uma trilha sensorial e perceptiva, a partir de uma instalação de arte e ciência que possibilita uma série de performances dos seus participantes. E ela ocorre no Espaço Rural Clarear, em uma área rural, no bairro da Limeira, em Camboriú. E em contexto performático, né, ele parte da ideia de experimentalidade livre defendida por Oiticica nos territórios do conhecimento sensível e inteligível, né? Utiliza-se da ideia de experiência e participação, também como proposições do artista Hélio Oiticica, sobre arte ambiental e conceito suprassensorial, mas também notas sobre a experiência de Jorge Larosa,
né? Considera existir outra possibilidade mais existencial sem ser existencialista e mais estética sem ser esteticista, a saber, pensar a educação a partir do par, experiência, sentido, né? Essas experiências são inicializadoras e se desdobram em encontros formativos até que se complete o ciclo de formação. Pode variar de 30 horas até um curso de longa duração, no formato quase de 140 horas. Nesses percursos ocorrem a produção de desenhos, mapas, expressões em argila, mapas mentais, narrativas escritas, rodas de diálogo, redes semânticas, mapas simbólicos, produção de textos, até a elaboração de planos e ou projetos político-pedagógicos por meio da sistematização das vivências realizadas e experiências construídas, né? Então, nós temos aqui um conjunto de linguagens hibridizadas, né? e que podem criar metalinguagem e metanarrativa, que é fundamental para se pensar e se ampliar a base de criatividade e imaginação no enfrentamento das atuais crises. A trilha da vida tem se mostrado, portanto, como uma alternativa no enfrentamento da crise da imaginação, pois é um espaço para experiências que ativam o conhecimento sensível, estimulam a criatividade e as expressões artísticas em diferentes linguagens, potencializam a imaginação e o enriquecimento do imaginário coletivo em processos vivenciais e imersivos, integrando arte e ciência de forma ampliada no contexto político de transformações sociais e culturais. Essas são as referências utilizadas nessa apresentação. E eu me despeço aqui, deixando os nossos contatos, e visitem o canal do Laboratório de Educação Ambiental no YouTube, cadastrem-se e interajam com a gente pelas redes sociais e pelos meios de comunicação virtual. Nós estamos à disposição para fornecer e encaminhar novas publicações e responder dúvidas e perguntas sobre esse trabalho em específico. Muito obrigado.